Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser um vídeo de uma fórmula super simples, mas muito importante e muito utilizada no Excel. Eu diria que é principal, ou pelo menos uma das principais fórmulas de lógica. O Excel tem várias formas de lógica que compara coisas, que atende condições, mas essa é bem simples, bem fácil e muito utilizada, e é a fórmula C. Como funciona a fórmula C? Ela basicamente vai te responder uma pergunta, se a resposta for verdadeira ou se a resposta for falsa. Então, vamos para um exemplo. O exemplo aqui, quem vai ajudar a gente são nossos amigos e vendedores que estão sempre aqui, o João e a Marcela. Eles têm uma meta de venda no mês. Cada mês eles têm que vender pelo menos R$5.000. E a gente quer saber se eles bateram essa meta, se atingiram e cumpriram com sucesso no último mês. Então, nós temos as vendas deles aqui no último mês e do lado nós temos a meta de cada um. E nós queremos saber se atingiu a meta ou não. Nós fazemos uma pergunta por Excel com a fórmula C. Excel, se o valor de vendas for maior do que a meta do mês, quero que você escreva que ele bateu a meta. Agora, se não for maior, eu quero que você diga que ele não bateu a meta. E com isso nós vamos ver que, rapidamente, a Marcela bateu a meta dela, mas o João não conseguiu cumprir a meta esse mês. Então é uma forma bem simples, mas que abre bastante possibilidades de trabalhar com ela em relatórios no Excel. Vamos ver na prática então como a gente faz essa fórmula. Bom pessoal, vamos ver agora no Excel como é que é fácil escrever essa fórmula. Vocês vão ver como ela é bem simples. Aqui nós temos o mesmo exemplo que a gente falou agora sobre João e Marcela. E tem mais alguns funcionários para aumentar um pouquinho mais aqui as nossas fórmulas. Então, aqui nós temos o primeiro, a coluna com os vendedores, o valor vendido por cada um e a meta que cada um tinha. Poderia ser valores diferentes de meta. Vamos dizer que esse funcionário Daniel tinha a meta de 6.000 aqui, tá? Essa Gisele tinha uma meta de 4.000, vamos dizer. Isso aqui você pode deixar aberto, por exemplo, para o gestor da área alterar a meta de cada um e ver como é que está sendo cumprido ou não a meta de acordo com os novos valores. E também pode mudar o número de vendas e automaticamente atualizar se a meta foi cumprida ou não. Então, vamos usar a fórmula C para a gente ver se foi cumprida ou não a meta. Então, aqui na célula onde tem a coluna da meta cumprida, vamos colocar aqui igual C, abre parênteses, teste lógico. O que é o teste lógico? É a pergunta que a gente vai fazer. Tem que ter alguma lógica, como, por exemplo, um número é maior que o outro, como esse número é menor que o outro, esse número é maior ou igual ao outro. Se for maior ou igual, também pode ser aceitável. Então, algumas lógicas nós podemos usar aqui. Então, vamos lá. A gente quer saber o quê? Se as vendas, que está na célula B2, foi maior, usamos símbolo de maior do que a meta. A meta é os 5.000 que estão na célula C2. Eu poderia ter uma meta fixa. Em vez de selecionar C2, eu poderia colocar escrito 5.000 dentro da fórmula, não teria problema. Então, terminei o meu teste lógico, vou colocar ponto e vírgula e vai passar para o valor C verdadeiro. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que se o teste lógico for verdadeiro, ou seja, se a B2, se as vendas forem maior do que a C2, que é a meta, o que você vai responder? Então, eu vou colocar aqui meta, lembre-se que dentro de uma fórmula, texto é sempre entre aspas. Então, vou aqui meta cumprida e vou fechar aspas e ponto e vírgula. Agora vem o valor C falso, ou seja, se as vendas não forem maior que a meta, quer dizer que ele não bateu a meta e vou colocar aspas, meta não cumprida, fecho aspas e agora vou fechar parênteses que acabou minha fórmula e dar um OK. Então ele vai comparar 7.000 é maior que 5.000? Escreveu meta cumprida. Se eu puxar aqui para baixo para o outro vendedor, ele vai falar meta não cumprida, porque 4.000 não é maior que 5.000. Simples assim, você pode puxar para todos os vendedores e vai saber exatamente quem cumpriu a meta e quem não cumpriu a meta. E se por acaso chegar no mês seguinte ou o vendedor vai ser mais metas, pode ser um acúmulo de metas ao longo do mês, então cada dia vai aumentando. Então vamos chegar aqui no final do mês, ele chegou a 7.500 e automaticamente vai atualizar para a meta cumprida. Você pode utilizar a ferramenta para ir atualizando e saber
quando o vendedor finalmente passou da meta. Bom, e aqui temos outro exemplo dos alunos. Os alunos, para passar de ano, tem que ter uma média maior que 7. Então, aqui nós temos uma listagem de alunos, eles fazem a prova 1 e a prova 2, que normalmente nessa escola você tem 2 provas, e ele vai passar o quê? Se a média dele for maior ou igual a 7. Então, outra coisa que a gente pode utilizar são fórmulas dentro do C. Por exemplo, eu vou colocar aqui o C igual teste lógico. Qual é o teste lógico que eu quero? Eu quero saber se a média, então vou usar uma fórmula dentro do C, se a média dessas duas provas aqui, vou fechar parênteses porque a fórmula de média acabou, então voltei aqui para o teste lógico, se a média é maior, o símbolo de maior, ou igual. Maior ou igual, eu coloco o símbolo do maior e o igual do lado. Maior ou igual a 7, ponto e vírgula, valor verdadeiro é o quê? Se for maior ou igual a 7, o que ele faz? Eu quero que ele escreva aprovado. Ponto e vírgula, falso. Se a média não for maior ou igual a 7, o que eu faço? Escreve reprovado. E fecho o parênteses do teste lógico. Então, ele calculou aqui a média de 7 com 3, deu 5. Ele está reprovado esse ano, a aluna Bianca. E você pode puxar para baixo e vai ver que a Bianca foi reprovada, o Ricardo também foi reprovado, mas os demais foram aprovados nesse ano. Então, veja que é bem simples. Você vai fazer uma pergunta, isso é maior que aquilo? A resposta verdadeira? Essa. Se a resposta for falsa, aquela. Então, primeiro o teste lógico e depois as respostas. E o teste lógico pode ser também uma fórmula dentro aqui da teste lógico. Pode ser uma fórmula maior ou igual a um número. Pode ser, por exemplo, um texto. Se eu quiser saber, nesse texto está escrito aprovado, eu coloco a célula D4 é igual a, abre aspas, aprovado. E ele vai conferir se os textos são iguais, também confere texto. E aqui depois você vem com o valor se é verdadeiro, o que ele vai fazer se a resposta for verdadeira e o que ele vai fazer se a resposta for falsa. Você pode também dizer, em vez de colocar um texto, pedir para ele fazer uma outra fórmula. Se a resposta for falso ou for verdadeira, se for verdadeiro, fórmula, aí você escreve a fórmula, igual soma de não sei o que. Você pode colocar uma fórmula dentro da resposta verdadeira. Agora, a fórmula do C dá para a gente duas respostas, a resposta verdadeira e a resposta falsa. Agora, se a gente quiser 3 respostas, por exemplo, vamos por exemplo, vocês entenderem. Aqui nós temos 3 contratos, um empréstimo, um contrato de compra e um contrato de manutenção, tá bom? E para esses contratos, eles têm a opção de, primeiro, a gente escolhe a assinatura, depois nós enviamos o contrato. Então, se a gente escolher a assinatura e se a gente enviar o contrato, o nosso processo vai estar finalizado. Agora, se só a assinatura tiver sido colhida e não tiver sido enviada ainda, o processo vai estar parcial. Agora, se a assinatura ainda está pendente, quer dizer que também não foi enviado. Então, porque a primeira coisa que a gente faz é pegar a assinatura para depois enviar. Então, se não tem nem assinatura, o processo está como não iniciado. Repare que aqui nós temos uma resposta, 2 respostas, 3 respostas. Não é mais só 2, como era nos outros exemplos. Outro exemplo era, se verdadeiro, isso. Se falso, aquilo. Só que se eu usar verdadeiro para finalizado, por exemplo, e falso parcial, o não iniciado ainda vai ficar faltando. Então, aqui a gente precisa de 3 respostas. Como a gente faz isso? Nós podemos utilizar uma fórmula do C dentro de outra fórmula do C. Porque, repare, primeiro que vamos fazer para o Excel se isso aqui estiver igual a OK e isso também estiver igual a OK, eu quero que você responda finalizado. Então, se for verdadeiro, finalizado. E se for falso? Agora eu vou abrir e começar o outro C, porque ele vai me gerar mais um valor verdadeiro e mais um valor falso. Reparou? Nós temos a resposta do primeiro C, que é uma resposta, é o primeiro verdadeiro, e o segundo verdadeiro é o segundo C. E esse segundo C também tem um falso. Ou seja, agora nós temos o primeiro verdadeiro, o segundo verdadeiro e o terceiro que é falso. Ou seja, não é nenhum dos 2 primeiros resultados
Então, o falso total, o falso de tudo, é o último resultado. Temos 3 resultados, não mais os 2 resultados que nós tínhamos antes. Vamos ver aqui, fazendo passo a passo para vocês entenderem. Então, deixa eu deletar isso que eu escrevi aqui só para vocês entenderem quais são as respostas. E vamos começar a fazer a fórmula. Então, eu vou começar aqui com o C, teste lógico. Qual é o primeiro teste lógico? Eu quero que o B2 seja igual a OK e o C2 seja igual a OK. Repare na expressão E. Isso igual a OK e isso igual a OK. Para a gente utilizar 2 testes lógicos, repare que aqui só tem um teste lógico. Para usar 2, nós temos que usar a fórmula E. Então, aqui dentro, no teste lógico, eu vou escrever E e abrir parênteses. Veja que mudou. Onde era um teste lógico só, agora é lógico 1, lógico 2 e 3 pontinhos. Pode ser lógico 3, lógico 4. O que isso quer dizer? Ele vai verificar se um teste lógico, que é o B, é igual a OK, ponto e vírgula, e vai verificar se o segundo teste lógico, que é o C2, também é igual a OK. Então, deixa eu fechar aqui aspas. Então, ele só vai me dar o teste, o valor verdadeiro, se as duas estiverem OK. Então, deixa eu fechar. Voltei aqui para a fórmula do C agora. Então, o meu teste lógico, está aqui, é a fórmula E. Isso e isso é igual a OK. Ponto e vírgula. Valor verdadeiro. Qual é o valor verdadeiro? Ele só vai dizer se for verdadeiro se os dois forem igual a OK. Lembra que a gente falou no início? 3 respostas. Qual é o primeiro verdadeiro? O primeiro verdadeiro é as duas itens, os 2 itens que a gente perguntou serem igual a OK. Se os dois forem OK, eu quero que eu escreva o quê? Finalizado o contrato. Quer dizer que a assinatura está OK e o envio está OK. Finalizou o contrato. Ponto e vírgula, falou ser falso. Ou seja, tá bom. O Excel foi lá, verificou, tá? Deixa eu até colocar aqui em cima para a gente ver. Então, ele finalizou aqui. Deixa eu até começar, deixa eu só cancelar aqui. Vou começar aqui em cima de uma fórmula, só para ficar mais fácil para a gente entender e ver aqui, tá bom? Então, o que ele fez aqui? Ele foi lá e viu que o B2 ou o C2 não estão igual a OK. Então, ele vai dar um valor falso. Vamos imaginar que fosse uma situação onde o B2 ou o C2 não está igual a OK. Então, qual é a segunda opção que ele vai ter? Tá bom. Então, Excel, se o B2 e o C2 não estão igual a OK, eu quero que você veja se pelo menos a assinatura está OK. Lembra que ele não pode ter um envio OK se não teve assinatura ainda. Como é que é a segunda resposta que a gente quer? A gente quer saber o parcial. Qual é o parcial? O parcial é Excel, tá bom. Se o primeiro está errado, um deles não está OK, eu quero saber se, então vou colocar de novo, se pelo menos a B2 aqui em cima é igual a OK, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Ou seja, se a B2, só a B2 for igual a OK, ele vai me dar a segunda resposta. Lembra das 3 respostas? Primeiro era finalizado e a segunda era só assinatura. Se só tem assinatura, ele está parcial. Então, parcial. E, fecha aqui aspas, ponto e vírgula, valor se falso. Ou seja, se nenhuma das duas minhas perguntas são verdadeiras, qual é o final? É o não iniciado, porque quer dizer que não tem assinatura e envio OK e também não tem só assinatura OK, nada OK. Então ele está não iniciado. É a minha terceira opção de resposta. Então, vou fechar aqui o meu C, tá bom? E vou fechar novamente. Porque primeiro eu fechei o primeiro C, repara que o parênteses está vermelhinho, que é esse parênteses vermelhinho aqui do primeiro C. E fechei 2 vezes para fechar o C grandão lá que a gente começou com pretinho, parênteses preto, tá? Mas se eu tivesse esquecido desse parênteses, fechasse só um e desse um enter, ele ia dar um erro dizendo, encontramos o erro, podemos corrigir para isso? E ele não coloca o segundo parênteses aqui. Você aceita essa correção? Vou dizer que sim, e ele vai dizer que está finalizado. Por quê? Ele foi lá, conferiu. Tá OK? Tá OK. Esse aqui também tá OK? Também tá OK. Então, foi finalizado. Vamos puxar aqui para baixo a fórmula parcial. Por quê? Ele vai olhar aqui. Esse aqui tá OK?
Tá ok. Esse aqui tá ok? Não, não tá ok. Não. Então vamos para o primeiro valor ser falso. Então, não tá ok o primeiro, o B3 não tá ok. Quer dizer, o B3 tá ok, mas o C3 não tá ok. Então, não tá finalizado e vamos para o valor ser falso, que é um novo teste lógico. Então, pelo menos o B3 tá ok? Ah, tá ok. Então, qual é o valor verdadeiro? É o parcial. Ele vai preencher parcial aqui. Agora, vamos puxar aqui para a fórmula para a última pergunta. Esse contrato, ele vai verificar, tá ok? Não tá ok. Então, a primeira pergunta, que é se os dois estão ok, já está errada. Ele vai procurar a segunda pergunta, que é parcial. Pelo menos o B2, que no caso aqui vai ser o B4, tá ok? Não, o B4 também não tá ok. Ou seja, se a gente não tem nem assinatura ainda, quer dizer que nenhuma das outras duas verdadeiras estão certas. Ele vai pegar a última opção, que é tudo falso, que é o valor falso geral lá no final. Então, ele vai escrever não iniciar. Tá vendo? Então, a dica quando você vai usar mais de um C é entende primeiro o que você quer com essa fórmula. Entende como funciona aqui a sua tabela, quais são as perguntas que você tem que fazer. Primeiro, se os dois estão ok, depois se tem só um ok e se tudo que você perguntou antes, se todos os 6 que você usou antes for falso, então lá o último falso do último C vai ser a resposta para o último caso, que é, no caso aqui são os dois pendentes como não iniciado, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Se ficar qualquer dúvida, eu sei que a expressão do C com mais de uma pode ser um pouquinho mais complicada, então se ficar qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui uma pergunta, vocês podem mandar no Instagram, eu posso fazer algo a mais no Instagram para ajudar vocês também a entender melhor essa informação, tá bom, pessoal? Então, deixa aqui seu comentário, manda esse link aqui para um amigo para ajudar ele e não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber. E claro, segue a gente no Instagram também, tá bom? Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo, até a próxima dica.